Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago a engenheira agrônoma Lígia Jung. Lígia, tive a oportunidade de conhecer você há uns dias atrás, na 39ª reunião de pesquisa de soja. Fui apresentado por um colaborador seu que foi aluno do meu amigo de faculdade, que hoje é professor lá na Unesp de Botucatu. Por isso que eu digo que o networking hoje é a maior experiência que a gente pode ter. E tocamos num assunto, né, que é a produção de soja e apicultura ao mesmo tempo. Você é formada em agronomia pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá, e é produtora rural no Paraná. Lígia, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. Muito obrigada, professor Rogério, pelo convite. E realmente, hoje em dia, eu falo, pessoal, que os eventos, o melhor do evento, às vezes nem são as palestras. É o que acontece no coffee break, porque, olha, o network que acontece ali, realmente foi o Eduardo, que é do IDR aqui do Paraná, que fez essa ligação aí. Maravilhoso, esses networkings. E olha só, eu me formei em 2002 e desde então eu não encontrava o Juliano, que hoje é professor lá na Unesp em Botucatu, e nós estávamos conversando sobre isso. Ele falou, mas eu tenho um aluno aqui, um ex-aluno que trabalha com isso, e você viu lá a palestra da Lígia, e aí ela falou, vamos conversar com ela lá, vamos bater um papo, né? E aí acabou me apresentando você. Nós já fizemos um episódio aqui com a Fundação Bung, e eles têm um projeto muito legal no Vale do Araguaia que envolve essa relação da produção de soja e da cultura das abelhas, né? E depois fiquei sabendo que a sua história, e você vai contar aqui a história da sua família, na verdade a abelha vem antes da soja, né? Conta pra gente então, quem que é a Lígia, como que você começou na agricultura, isso já vem de família, depois você foi fazer faculdade, a relação da sua família com a abelha e com os grãos. É possível esse convívio aí em harmonia? Vamos conhecer um pouquinho da sua história e da sua família, Lígia. Beleza, vamos lá. Vai ser um pouquinho longo agora, hein? Assim que é bom, viu? Então, eu sou Lígia Jung e sou nascida e criada em Floresta, Paraná, uma cidadezinha bem pequenininha perto de Maringá. E eu venho de família, assim, o que você imaginar do agro. Vovó, tios, irmãos, todo mundo do agro. E eu moro no sítio. Esse sítio que eu moro, meu avô comprou em 48. Então, assim, meu pai nasceu nesse sítio aqui na cidade, aqui era tudo mato. Quando comprou era mato fechado. Então eu venho de uma família agro que não teve muito como fugir, né? Então eu sou criada nesse sítio com 17, 18 anos eu decidi fazer agronomia, que foi meio que por exclusão, porque eu era bem perdida, assim, do que fazer da vida, que a família, como é muito do campo, não teve estudo. Teve aquele estudo basicão, mas nunca ninguém se formou. Eu fui a primeira. Então, daquele, assim, meio por exclusão, o que eu não gosto? Aí era de saúde, não, isso aqui não, aquilo não, fiz agronomia. Só que a intenção era fazer agronomia e, sumir, né? Cair no mundo, cair para algum canto. Fiz agronomia. Eu fui para uma linha completamente oposta da minha família. Minha família sempre foi da agricultura mais tradicional, né? Eu fui para a linha orgânica, agricultura familiar, hortaliças e orgânico. Então, eu fiquei 3 anos no projeto em Maringá com orgânicos, como formada, como estagiária de faculdade, uns 3 anos também. Então, eu fui para uma linha completamente louca. Trabalhei com o governo, trabalhei dentro de universidade, fiquei maluca, literalmente, assim, a pessoa deu uma pirada no cabeção. E em 2015 eu retornei pro sítio. Falei, eu preciso dar um tempo, eu tô indo pro lado ruim aí da saúde, preciso dar um tempo, preciso acalmar, respirar. Voltei pro sítio. No que eu volto pro sítio para dar uma acalmada, respirar e ver o que eu ia fazer da vida, eu comecei um plantio de morango, porque não basta ser um pouco louca, né? Tem que fazer um pouco mais de loucura. E naquele ano deu uma girada de 180 graus na minha vida aqui. O sócio do meu pai veio a falecer, que era meu tio.
e esse tio deixou as coisas para mim e pro meu irmão. Então eu comecei o ano perdida, terminei o ano sócia do meu pai, trabalhando daí. Aí a minha volta aqui era para ajudar a mexer com a apicultura, que meus pais também já não são mais crianças, hoje estão os dois acima de 60 anos. E a apicultura, querendo ou não, é uma atividade que demanda esforço físico. Então meus pais já não estavam mais suportando isso, que estava muito pesado para eles. Eu falei, não, então eu vou para ajudar na apicultura e vou tentar fazer alguma coisa. E terminei o ano sócia do meu pai também nos grãos. Então assim, foi uma reviravolta. Tô há 9 anos aqui no sítio. E daí começou. A gente sempre trabalhando. Soja, milho, mel e morango. Fora as outras atividades que a gente tem. Que eu falo que a nossa propriedade é uma pequena propriedade rural. E nós somos muito autossustentáveis aqui. A gente produz um pouco de tudo para próprio consumo. Então a gente produz um pouco de tudo. Então às vezes aqui é bem louco o negócio. Tem dia que tá plantando arroz, mandioca, frango, porco. É uma muvuca. Mas eu gosto muito disso daí, dessa vida assim do campo, e eu me adaptei super bem. E hoje eu não me vejo saindo daqui, assim, de trabalho, talvez o meu trabalho, alguma coisa assim. Hoje eu sou engenheira agrônoma de formação, e isso foi super importante, tanto para mim pessoalmente, quanto para a carreira que eu escolhi hoje, mas eu sou agricultora por paixão. E olha, é interessante você dizer que você, ao longo do ano, você produz várias coisas, e esse é um dos principais conceitos, né, de uso sustentável da terra. Sim. Você poder rotacionar várias coisas e ter várias culturas ao mesmo tempo. Isso também dá uma segurança financeira de capital, né? Porque você não investe tudo no mesmo produto, não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? E vocês ainda estão em floresta, então? Sim, a gente mora na mesma propriedade. Desde 1948, a nossa família está nessa mesma propriedade. Meu pai nunca se mudou daqui. Ele nunca morou assim na cidade, que fica a 7 quilômetros daqui da propriedade. Ele só mudou a casa, que era a casa nos fundos, uma casa de madeira, fez uma de material na frente. Ele só fez essa mudança de uma casa para outra. Mas meu pai não. Eu morei 9 anos em Maringá. Então eu já sei um pouco dessa vida, como é que é morar numa cidade grande, aquela loucura de cidade. Eu acho que isso me estressou muito, e eu sou muito mais do campo. Acho que uma vida calma hoje é mais tranquilo. A qualidade de vida. Eu sei que o trabalho é grande, mas a qualidade de vida é muito maior. É muito maior. Isso faz um bem para a mente, para a saúde. E me conta o seguinte, bom, a gente sabe que o Paraná é um dos maiores produtores de grãos do Brasil também, tem tradição, nós temos grandes centros de pesquisa, e você me falou um pouquinho antes de começar que a história da família de vocês com a abelha, ela vem antes dos grãos, né? Isso. A abelha, em geral, Lígia, ela causa muitas controvérsias e muita divergência com os agricultores. A gente sabe que a agricultura, ela depende do manejo de pragas, a aplicação de inseticidas é uma técnica que garante a segurança alimentar de um planeta. E não tem como excluir. Não tem como excluir, porque quando você junta uma única cultura, que eu tenho um amigo que diz, você colocou só picanha pro percevejo, você não quer que ele pique a planta? Então, a gente tem que aprender a manejar isso. E como que é a sua história com a abelha? E aí, eu quero que você diga também, porque quando a gente fala abelha, a gente lembra daquela abelha que... Eu sou nascido em São Paulo, eu lembro da abelha, aquela amarela e preta, africanizada, que pica doído. Oi, né? É dessa mesmo. É dessa mesmo. E essa abelha, ela não é nativa do Brasil. Não. E o Brasil possui uma série de espécies de abelhas nativas, e algumas até que não têm ferrão, que produzem méis muito bons também, né? Então, conta pra gente, como que começou vocês começaram a produzir mel comercialmente mesmo, e depois, lá na frente, essa relação, que acho que todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo fica na dúvida. Dá para produzir abelha junto com soja, mas não são coisas opostas? Você mostra que não, né? É bem isso. Então, só explicando um pouquinho, a abelha que a gente trabalha comercialmente é a Apis mellifera, que ela tem no mundo inteiro. E aqui no Brasil, naturalmente, não se existe Apis mellifera. Ela foi trazida com os europeus, e depois, na década na Europa, a Apis mellifera o pessoal tem como pet, quase, vamos dizer assim. No fundo da casa você tem 2, 3 caixas, e você consegue manejar até sem roupa. Elas são já domesticadas. Elas têm ferrão, mas elas são mansas. Sim. Aí, só que elas são uma abelha sensível,
e muito fácil de pegar pragas e doenças e produção menor. Então, ela é uma abelha bem mais difícil de trabalhar. E daí, um pesquisador na década de 50 quis fazer assim, por que a gente não melhora e tenta criar uma abelha que seja fácil de manejar, mas com uma alta produção da africana. A africana é uma abelha super resistente, com uma produção absurda. Década de 50 se trouxe rainhas africanas para o Brasil, houve esse cruzamento, só que aquele negócio, né? Brasil, tudo começa e para, né? Acabou verba, esse projeto ficou parado, e só que essas abelhas se multiplicaram. E alguém foi lá e soltou, não é nem soltou a rainha, mas é que elas estavam presas, então a rainha não conseguia sair. Alguém foi lá e tirou a proteção dessas caixas e daí nidificou, e os enxames foram criando, foram se multiplicando, natural, e foi. E como a genética da africana é mais pesada, é mais forte que a genética das europeias, então ela sobrepôs das europeias que a gente já tinha aqui no Brasil. E daí aí se criou a abelha africanizada que nós temos no Brasil inteiro hoje já pega a América do Sul até os Estados Unidos, tá chegando. Só que o que aconteceu é uma abelha mais brava, super resistente a pragas e doenças e de uma produção de mel absurda. Então, assim, um lado ruim porque ela ficou brava, mas só que por outro a gente ganhou muitas coisas. Então, e a gente tem que se adaptar, né, ao que temos. Tem que saber manejar. Então então as abelhas, essas são as importadas. As brasileiras não tem com ferrão, são todas sem ferrão. São todas sem ferrão? Não. Eu acho que tem, assim, talvez só aquelas bombos, a do maracujá, todo mundo conhece aquela do maracujá, uma bombona. Aquela lá, sim, aquela que é bombos, né? Aquela tem ferrão. Dói pra cacete aquele ferrão. A mamangava. A mamangava, isso. É bombos alguma coisa, é o nome dela científico. Então, e é tão grande que a gente até vê o ferrão dela quando ela tá voando, ela voa meio pairado, né? E ela é lenta, né? Porque ela é muito pesada, então ela é lenta. Mas no Brasil já tem mais de 200 espécies de abelhas. A maioria são abelhas solitárias, que vivem sozinhas, nidificam e procriam. E as abelhas nativas, jataí, borá, tubuna, mandaçaia, uruçu. Cada região do país tem as suas abelhas. Então, a jataí é a mais endêmica no país todo e as outras são mais locais, assim, algumas um pouco mais endêmicas, outras não. E cada abelha tem o seu mel, é um tipo de mel, o que é bem interessante. Assim, a apis produz um mel meio geral. As abelhas sem ferrões, não. O mel da jataí é característico da jataí, da tubuna, da borá, da borá. É bem interessante isso. Eu sou apaixonada nisso daí. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E é legal de ver, porque essas abelhas brasileiras, né, então sem ferrão, só que a produção delas é menor. Então eu vi na televisão, as colmeias e as bolsas de mel são muito pequenininhas, ele tirava com uma seringa. Só que um mel bem fluido, claro, deve ser bem delicado. O custo deve ser alto, né, Lígia? Também. Tem enxames, que uma vez eu estava no encontro de meliponicultor, a gente chama de meliponicultores quem cria abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Apicultores é da apis mellifera, da abelha com ferrão. Tinha enxame de abelha sem ferrão que era criada numa caixinha de fósforo. Nossa, olha o tamanho. Pequenininha. A abelha é muito pequena, é uma mirim, uma miliri, se eu não me engano. E tem enxames assim, que eu tenho troncos de 2 metros de altura, que é a borá, que é uma abelha, o jataizão, que eles chamam popularmente. Então tem de tudo, assim, o que você quiser. Para criança, eu falo que não tem jeito de você educar a criança sobre abelha com abelha sem ferrão. Melhor, você abre a caixa, algumas ali, ela não ataca, você pode pegar um canudinho e chupando direto dos potinhos de mel. É incrível. Só não pode fazer isso com a africanizada, que aí você vai... A africanizada você vai levar um corre daqueles. E daí entrando como começamos com abelha aqui no sítio, né? A família, então, comprou essa propriedade em 48, totalmente mato. Meus avós já vieram com 3 filhos pra cá. Meu pai e minha tia nasceu depois, que daí eram 5. E naquela época não tinha dinheiro. Tinha dinheiro pra nada. Nada. Então era assim, era praticamente o serviço a troco de comida.
E começaram a trabalhar aqui no sítio, então se não tinha dinheiro para açúcar. E aqui era uma colônia, assim, vários sitinhos pequenininhos, muito pequenininhos, um do lado do outro. Então as pessoas criavam abelha para ter o açúcar dentro da casa. Era a fonte de adoçar as coisas. Sim, era a fonte de açúcar. Então, assim, por muitos anos foi a fonte de açúcar da propriedade. Tanto é que meu pai fala que ele não gosta de tomar café com mel, adoçado com mel, porque lembra daquela época que ele não tinha dinheiro para nada. Então começou-se com isso, apicultura, 2, 3 caixotão mesmo de tábuas ali, só com um buraco na frente, e feito a Deus dará, né? 2, 3 caixotes desse para ter o açúcar para a família durante o ano. Na época de 48, ali que derrubou o mato, até a década de 70, onde começou os grãos, era café, que era o grande ciclo do café aqui no estado todo, né? Então se colhia o mel do café. O café flora ali para, acho que outubro, mais ou menos, meio segundo semestre, né? Logo após a florada do café, se tirava o mel. Então, sempre depois da florada do café, se tinha o mel do café. E foi assim por muitos anos. O meu pai nasceu em 58. E ele fala que a primeira vez que ele foi mexer com uma abelha com o meu tio, que era bem mais velho que ele, foi com 7 anos. Então foi em 65. Nossa. Eles literalmente pegavam, tiravam a roupa, ficava só de samba canção, amarrava as pernas do samba canção, pra não entrar a abelha no lugar mais perigoso ali. Meu pai ia com uma bacia, criancinha, com uma bacia com carvão e folhas e panos velhos para fazer fumaça, para abanar nas caixas, e meu tio cortando os favos e colocando em outra bacia para trazer embora. Sem proteção nenhuma no rosto, nem nada? Então, nessa época, se você for pensar, que foi na década de 50 que aconteceu a introdução da africana, a nossa abelha ainda era europeia mais mansa, digamos assim. Tá. Então não era essa europeia que a gente conhece mais atualmente, ali da década de 80 para cá, né, que ficou muito agressiva. Então, eram essas europeias mansas. Então, eles iam desse jeito. E era assim que fazia. Tirava o mel espremido na mão, daquele jeito bem, bem rústico mesmo. E assim foi. Então, no meio do café era tranquilo, que não se usava muitos produtos no café naquela época, né? A introdução dos químicos no Brasil aconteceu na década de 70, né? Com a Revolução Verde e tudo mais. Então, não se tinha, então era muito tranquilo. Veio as geadas, no final dos anos 60 ali, início dos 70, e daí começou-se a dizimar o café. E o café também começou a não se tornar rentável, né? Então começou-se a dizimar o café. Até que em 75, a geada negra dizimou todos os cafezais aqui, aí a gente acabou com o café também na propriedade. E em 75, olharam para cá e falaram assim, bom, mel acabou, né? Não tem o café, não vai ter mel. Porque eles tinham essa ideia de que o mel vinha só do café. Não se tinha ideia que vinha de outras culturas, né? Outras plantas, forrageiras, mato e tudo mais. Aí ficaram 3 anos, se eu não me engano, pelo que ele falou, sem mexer nas abelhas. Abandonaram as abelhas, deixaram os caixotes no mato. Deixaram assim nas beiradas, que era meio perto aqui da propriedade. Até que um dia, começo de ano, que a soja era plantada em novembro, mais ou menos, né? Era bem mais tardio o nosso ciclo. Era fevereiro, meu pai tava falando, fevereiro, março ali. As abelhas atacaram meu avô, no caixote. E meu avô era assim, eu gosto de abelha lá, bem longe de mim. Daquelas, eu não vou tacar fogo, eu não vou destruir ela, mas bem longe de mim. E essas abelhas atacaram meu avô. E daí meu avô falou assim, ó, se vira com aquele caixote lá, que as abelhas atacaram. Aí tá, vamos levar pro mato mais longe da casa, né, que deixa lá, deixa no mato, vê o que acontece. A natureza se faz. Quando chegaram no caixote, a caixa estava pesada. Cheia de mel. Cheia de mel. E a abelha é interessante que quando elas estão carregadas de mel, sem espaço e quente, elas ficam absurdamente bravas, elas ficam estressadas, que elas querem trabalhar e não tem aonde colocar mel. Nossa. Então elas ficam numa loucura, assim, tanto é que o pessoal que não conhece a apicultura fala que a gente fica roubando o produto delas, coitada, tudo mais. A maioria dos ataques acontecem porque elas estão carregadas de mel e não tem onde pôr. Olha, então o bem-estar da abelha é você dar espaço para que ela possa trabalhar e seguir a sua rotina. Sim, então é isso. Então a gente, assim, o pessoal fala, vocês roubam mel, roubam isso, tudo mais. Não é tanto, porque a bicha, ela foi feita para trabalhar, ela não consegue ficar parada, ela é aquela que amanheceu o dia, o primeiro raio do sol, ela já tá no campo, e ela vai até o final do dia. Então por isso que elas estavam bravas, a caixa estava cheia, né? Sim. Então quem passasse perto ali, elas iam... Ela estava estressada, e aquela pessoa, aquela mulher com TPM meio louca, assim, passou do lado, olhou direto, pá, é mais ou menos isso. Aí eles foram e viram, carregada de mel, colheram mel, das 2 ou 3 caixas que tinha, e ficaram, da onde vem esse mel? Da onde vem esse mel? E foram olhando ali, né? E eles são muito curiosos. Meu pai e meu tio eram muito curiosos e observadores. Eles tinham pouquíssimo estudo. Meu tio tinha o 4º ano do fundamental na época e meu pai o 6º. Só que eles observavam muito. Eles eram muito de olhar.
e diz que um dia, carpindo a soja, eles viram abelha pousando na flor da soja. Então isso foi lá na década, final de 70, começo de 80. Eles, aqui, de onde está vindo o mel. Só que a gente sempre olhou assim, para essa produção, nunca pensando no soja, sempre produzindo, tá saindo daqui, então a gente tem que cuidar um pouquinho mais daqui do soja, para não dar problema nas abelhas. Porque as abelhas é uma fonte de consumo para nós, de açúcar. Sim. Então sempre se teve os cuidados. Vou passar um veneno? Não vou passar o veneno com o veneno indo para onde estão as abelhas. Mas era assim, era muito louco isso. Na época aqui eram ainda terraços, não era curva de nível que nem a gente tem hoje, era aqueles terraços que a gente não plantava. Então nesses terraços eles plantavam milho para dar para os animais aqui no sítio. Então era plantado e depois quebrava na mão, debulhava e dava para os animais. Tinha caixa de abelha, isso eu lembro, que se eu não me engano tem uma filmagem aqui em casa disso daí. A caixa de abelha estava no terraço. É? Então era o quê? 2, 3 fileiras de milho, a caixa de abelha estava no meio, porque pegou o enxame ali, o enxame apareceu em algum lugar, meu pai fazia caixotinho e botava a caixa dentro que tinha dó de jogar a abelha fora. Deixaram no terraço. Eles estavam passando veneno com canhão. Nossa. Não sei se conhece qual que é o canhão. Sim. Uma máquina enorme que joga veneno, deriva não, né? Deriva para tudo quanto é que é lado. Eles disseram que estavam jogando com um canhão, aí foi meu pai, meu tio dirigiu o trator. Na hora que chegou perto da caixa, eles simplesmente abaixaram o tubo do canhão para não pegar na abelha, passou a caixa e voltou a aplicar. Olha só. E ele, década de 80, se for pensar, 80 ali, que produto que se usava na agricultura? A maioria dos produtos hoje não são banidos, não se usam mais. Os organofosforados, né? O que você imaginar ali daqueles produtos que hoje são todos banidos? Meu pai fica falando vários nomes, fala, nossa, esse produto foi banido faz séculos. E eram usados esses produtos. E eles simplesmente tinham esse cuidado do veneno não chegar na caixa. O vento está indo para o lado que está as caixas de abelha. Vamos passar da outra hora? Ou vamos tentar fazer uma aplicação diferente? Então, eram cuidados muito pequenos, assim, que se fazia ali. Simples, mas funcionava, né? Funcionava. A gente continuava tirando mel normal dos caixotões. Aí, nos inícios dos anos 90, veio um cara da antiga Emater, que hoje é IDR, né? Do Instituto de Extensão do Paraná, que gostava de abelha também. Até tentou-se criar uma associação de apicultores aqui no município, só que daí a briga foi para ver quem era o presidente, não para ver como que seria a produção. Aí meu pai ficou meio puto da vida, aí fora, não deu certo. Só que esse cara viu que meu pai gostava. Ele gostava de mexer com abelha. E falou, vamos fazer uma sociedade nós dois? Vamos comprar a caixa certa, vamos comprar as coisas certas, o modelo Langstroth, que é o tradicional hoje, vamos especializar um pouco essa produção de mel, né? Eles compraram 30 colmeias, 30 caixas, e em um ano eles pegaram 30 enxames. Foi muito rápido, assim, eles pegaram muito enxame, muito rápido, e meio ano depois o cara foi embora. E quando você monta a caixa, só por uma curiosidade, as abelhas, elas vêm para a caixa e formam uma rainha ali, ou você tem que pegar de uma colmeia, levar para outra, você tem que fazer isso manualmente? A gente não faz isso manualmente, dá para se fazer, mas a gente não faz, porque é meio que comum, tá meio na genética das abelhas, ou na natureza delas, que uma determinada época do ano, o enxame se multiplica, ele fica muito grande, aí as operárias percebem que está muito grande aquele enxame para a caixa, elas criam uma nova realeira, porque a diferença da rainha para as operárias é que a rainha é criada numa realeira grande e as operárias é naquele favo comum que a gente come. Uhum. Então daí ela consegue desenvolver o aparelho reprodutor, e ela só é alimentada com geleia real, a vida inteira, rainha, e as operárias não. Geleia real nos 2 primeiros dias de larva e depois é mel comum, outros produtos. E elas percebem isso e elas criam uma nova realeira, formam uma nova rainha. No dia que essa nova rainha, que é a princesa, né? Que a princesa faz o voo nupcial, já tem uma turma das abelhas que foi procurar um lugar para morar. Ai, olha só que organização. Muito, é absurdo. Aí faz o voo nupcial, a princesa é fecundada e ela já vai para a nova casa com metade do enxame. Eles já guiam ela para lá. E esse metade do enxame já leva cera e mel. Tanto é que enxame em movimento dificilmente ataca. Se você passar, que nem eu já passei no meio do enxame em movimento. Para mim é tão costume o barulho da abelha, que eu simplesmente entrei no meio do enxame e eu nem percebi. E eu fico com medo, porque na estrada, aqui, principalmente nas regiões mais altas, Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis, é comum você estar de carro e passar no meio, aí bate no vidro do carro, né? Você pode ver que tem mel.
É mela. Mela tudo. Eu falei, Mela porque elas ficam carregando. E eu fico com medo. Eu falei, imagina se eu tivesse, sei lá, eu de moto ou a pé aqui, Assim, mas elas não atacam. No caso que nem eu passei, eu tava a pé. Esse enxame passou por mim. Na hora que eu percebi as abelhas, eu simplesmente parei, não me movimentei, respirei bem devagar, não pode se estressar. Não se movimenta, que elas vão passar. Se você bater, qualquer coisa que você bata, assim, para espantar, elas vão despejar a cera e o mel fora e vão atacar. Tá. Então, deixa elas passarem. Passou, vai embora. Ou que nem, um enxame. Aqui é comum chegar enxame, aqui em casa, que a gente tem caixotes vazios, então, e os enxames são muito próximos da sede, então é comum chegar. Na hora que tá chegando o enxame, a gente para e fala assim, olha o enxame chegando, olha o enxame chegando. Eu vou correr filmar, né? Eu sou louca que vou filmar. Aí a gente já fala, sai fora, tira as crianças, cachorro, tudo, a gente tira um pouco mais, afasta isso daí, já deixa mais isolada a caixa, vê ali, não tem problema. Um pouco, a gente vai na boca da caixa ver o enxame chegar. Olha só. Aí depois, na hora que você vê que elas começam a entrar, você já tem que afastar, que elas já começam a descarregar o produto delas e começa a cuidar, e daí pode se tornar agressiva. Mas assim, o enxame trânsito não tem perigo. Aí, claro que se bater, aí elas se sentem agredidas e elas vão atacar. Aí isso é bem comum. Então é bem comum acontecer isso. Mas também tem a forma de você fazer a divisão. Aí você criar realeira, comprar realeiras, fazer toda a divisão, tem todo esse processo. Ou comprar rainha. Também se dá para comprar rainha e fazer a divisão de enxame. Isso eu vi que eles mandam até pelo correio. Sim, né? Manda pelo correio. Manda, você compra rainhas, porque dependendo da rainha, é o tipo de enxame que você quer. Eu quero um enxame altamente produtor de mel. É uma rainha que tem a tendência a produzir mais mel. Eu quero própolis. É uma rainha que as filhas vão ser mais de própolis. Então você consegue até dar uma direcionada na produção do que você quer. Que legal, mas é uma organização fantástica, né? Maravilhosa. Depois você começa a estudar sobre as abelhas, a organização social delas e até o jeito que elas vivem dentro da caixa, que nem as que acabaram de sair do favo ali, acabaram de nascer, elas não têm força para voar. Essas aí vão ser as que vão fazer limpeza, elas vão limpar os casulos ali para as próximas. E daí, conforme a idade, elas vão pegando maturidade, elas vão subindo de nível dentro da caixa até elas se tornarem campeiras. As campeiras são as mais velhas. Porque se morrer, já está no campo. Elas não têm o trabalho de tirar. E você disse que as larvas normais, que não vão se tornar rainhas, elas são alimentadas os 2 primeiros dias com geleia real. Depois, como que elas sabem que faz 2 dias que a larva nasceu, que está ali, como é que elas sabem? É uma pergunta, como é que elas sabem? Acho que pelo desenvolvimento da larva ali, tamanho, talvez elas entendam isso, porque você está sempre colocando ovo, sempre tem ovo novo e abelha saindo. É muito incrível. E elas, olha outra coisa incrível que eu também acho. Porque a diferença do zangão, que é o macho, para a operária, o zangão é o óvulo não fecundado. Não precisa de fecundação. E o zangão é criado num alvéolo maior de favo. Ele é um pouco maior do que o comum, o que a gente mais vê. Como é que ela sabe que aquele óvulo não foi fecundado para colocar no alvéolo maior? Exato. Qual foi? É uma organização invejável. Mas me diga, então você estava dizendo que aí vocês começaram a plantar soja, o milho, e as caixas estavam ali no meio, e de repente chegou esse rapaz que gostava de abelha também. Sim. E daí vocês foram desenvolvendo a técnica de trabalhar com a cultura, as aplicações e a convivência ao mesmo tempo? Foi no dia a dia observando, foi na observação mesmo, foi observando. Meu pai e meu tio observando esse cara daí, e a gente percebeu que na época da florada da soja, aumentava a produção de mel. Porque daí esse cara falou assim, olha, não é só uma flor que produz mel, existem várias durante o ano. Então a gente vai olhando ali quais são as épocas que tem mel, então vai se fazendo manejo. E eles iam pro apiário e colhiam o mel que tinha. Certo. Então daí esse cara começou a ensinar, não, vai várias vezes. Faça visitas várias vezes, fazer manutenção da caixa, fazer limpeza do apiário, fazer às vezes um coati derrubou a caixa, um animal, um vento, caiu árvore em cima, então tem que fazer um manejo. Conforme esse manejo, a gente vai vendo a produção, né, que tem. E daí começou a se observar que toda vez que tinha florada de soja, tinha aumento de produção de mel. E aquela época era ciclo determinado soja, né? Sim. Então florava o quê? 10, 15 dias ali de flor. Logo depois podia ir para as caixas que estava abarrotado de mel. Então começou a se observar isso, só que nunca levou para esse lado mais assim. E para soja? A gente pensava nas abelhas, né? Que a abelha é fácil. Aí chegava lá, abria, tava cheio de mel. Então aí a gente começou a ver isso, que toda vez que florava o soja, acabava a floração, poderia ir que tinha mel. E foi, mas como era tudo muito interno aqui, era aplicações internas, então era fácil a gente controlar, porque era nós mesmos que fazia.
Então, daí ele falava, olha, gente, só toma cuidado. O meu tio tomava cuidado, o meu pai tomava cuidado. Em volta da casa, a gente já tinha um certo cuidado, porque a gente tem abelha sem ferrão também, tem jataí, tem outras abelhas aqui, que acabam entrando na caixa de apis, e a gente, pra que jogar fora a bichinha? Não faz nada, só faz bem, faz mel. Então, a gente cuida. E começamos. Na década de 90, a gente aumentou nossa produção de mel. Aí já começou a não ser mais mel apenas para consumo. O que fazer com o excedente? Que daí começou a produzir muito mel. A gente não tinha o que fazer com esse mel e não sabia. Foi aí que a gente começou a entrar em projetos de Maringá, aqui na região, para fazer uma agroindústria familiar. E o mel começou a ser uma segunda fonte de renda. E ele começou a meio que cobrir alguns anos ruins da soja. Uhum. Então, assim, o soja e o milho dava ruim, que era o nosso carro-chefe, o mel cobria a casa. E nos anos que ia bem, a minha mãe começou a investir em conforto dentro de casa. Então, o dinheiro do mel era o dinheiro da minha mãe. Então, já deu uma coisa aí para a mãe fazer, para ela que fazia todo o controle disso aí do mel, e o conforto da casa. Então, assim, muitas coisas aqui dentro de casa foram compradas que, soja não dá, tá meio apertado, tá fazendo investimento. Minha mãe ia lá e comprava com o dinheiro do mel. Coisa simples até, TV, aquecedor solar, móveis planejados da casa, então tudo foi com o dinheiro do mel. Então, isso aí começou a ser uma renda importante para nós, como pequena propriedade familiar. Diversificou, né? Diversificou pra caramba, então ajudou muito. Minha mãe fala que muitas coisas... Eu lembro que meu primeiro computador foi o mel que comprou. Pelo que você contou, a região, né, provavelmente deve ter mata, então já tem uma aptidão. Se a família de vocês fazia isso, as outras também. Primeiro pela necessidade do açúcar, né? Então, depois que você começa a aumentar, o excedente deve ser comercializado. E aí vira uma fonte de renda, né? E depois da década de 70 também, teve com a geada, muitas famílias foram embora daqui, né? Aquele êxodo rural bem grande. Então, muita gente deixou de ter a produção de mel, só que queria comprar mel. Então, eu escuto muita gente hoje que eu vendo, eu tô mais na frente da venda também, principalmente da região, falava assim, nossa, meu pai sempre colhia. Quando criança, eu comia muito favo, porque essas casas também moravam no sítio, esse pessoal, essas famílias, e eles também tinham esse mesmo de fazer, né? Ter a abelha para ter o açúcar. Então, as pessoas têm aquela saudade, aquela nostalgia de criança, de que o pai fazia isso também quando morava no sítio. Então, era bem comum isso daí. E a região, sim, a nossa região aqui, Floresta, tem bastante córrego, bastante riozinhos pequenos, e tem a obrigação de ter áreas de mata permanente, né? APP. Então, a gente tem bastante rios aqui em volta, tem bastante áreas permanentes. Quando o negócio era só dentro da propriedade, estava tranquilíssimo. A gente estava fazendo nosso negócio, a gente produzia mel, produzia soja. O nosso problema com aplicação agrícola, aplicação de produtos agrícolas, começou quando veio a aviação. Aí que a gente viu, porque para nós era muito natural nós cuidarmos, dava mel, dava soja, nenhum interferia, eram os poucos cuidados ali que fazia e não tinha problema nenhum. Então a gente nunca viu isso com problema. O pessoal falava, a gente falava, nossa, mas eu tenho aqui, nunca deu. Não tá dando nada, né? Nunca matou abelha, nunca fez nada, o que tá acontecendo? E daí quando veio a aviação agrícola, que daí o pessoal ficou um pouco mais louco, digamos assim, eles aplicaram assim, de todas as formas que você imaginar, nas áreas que você imaginar, sem regra, sem lei nenhuma. Então, eu sei de casos aqui da minha cidade que um produtor de 3 alqueires de soja aplicou com via aérea. Nossa. Era mata e 3 alqueires no meio, um pedacinho de mata. O avião acho que não conseguia nem fazer o zoom, descer e subir. Então, o avião tem arrasto. Então, a deriva foi grande. Então, foi aí que a gente teve o problema, que daí a gente viu que realmente o veneno matava a abelha, porque para nós não matava, nunca tinha matado. Aí teve um ano que meu vizinho aplicou, eu não lembro o nome do princípio ativo, mas o professor vai conhecer o tamaron. Sim. Percebeu? Aquele cheiro maravilhoso que impregnava na pele. Meu vizinho aplicou. A propriedade dele acho que não chega a 100 metros aqui da minha casa, a divisa. Das 120 colmeias, a gente perdeu 64 colmeias e as 56 que sobrou ficou no morre ou não morre. No dia da aplicação, ninguém ficava dentro dessa casa, porque o cheiro veio aqui dentro de casa. E ele meio que bloqueou, não sei o que acontece, ele bloqueou dentro da casa, mas ficou assim, insustentável aqui. Ficar aqui dentro, abrir janela, ligar ventilador, para ver se o cheiro saía. Então, se aqui, que a gente tá a 100 metros, imagina no mato que tava na divisa. Aí foi que começou nossas brigas. Nossa briga começou aí. A gente não quer parar, porque a gente também usava tamaron, só que no trator de arrasto, e nunca teve problema. Então, por que tem que usar assim? Aí que a gente foi ver que existia uma lei de aviação, uma lei de aplicação, toda a forma correta, e começou nossas brigas para correr atrás disso. Fala, gente, soja e abelha convive, a gente tá aqui, ó. Desde 78, 75, quando entrou a soja aqui na nossa região, estamos convivendo, por que não convive? Nunca teve problema, né? Nunca. E meu pai era uma pessoa simples,
do interior pequenininho que não era expressivo. Então o pessoal não dava muito valor nisso. E meu pai sempre falando de todos os eventos que ele ia com o governador, com o secretário, com não sei das quantas, aí ele falava, tá tendo problema, vocês não estão vendo isso, não tá matando só a abelha, porque não pega só a abelha. Existe todo um ecossistema ali dentro. E uma cidade é perto. A minha casa foi atacada por veneno. E a família, e as pessoas, e as crianças, os animais. Então, tem todo esse ecossistema. E o pessoal estava aplicando assim, loucamente. Tem rodovia, tem mato, tem rio, tem cidade, estava aplicando. E começamos. Até que em 2014 eu tive que tomar uma medida drástica, eu tive que entrar no Ministério Público com uma ação sobre isso. Eu falei, gente, eu não estou mais aguentando. Eu só quero trabalhar. Eu quero trabalhar dentro da minha propriedade. Eu quero que respeitem o meu espaço. Eu não era nem atacando de fora, era o meu espaço que estava sendo atacado. O cara do avião era tão, qualquer palavra aí que você imagine, que ele dava rasante em cima da minha casa. Aí virou briga, né? Virou briga, assim, virou picuinha. Ele, 5h30 da manhã, ele dava rasante aqui em cima de casa. A gente dormindo, dando rasante de avião. Falava, não é possível, cara, a gente não tá pagando pra aplicar veneno aqui. Por que o dito custo tem que dar rasante em cima da minha casa? Sendo que tem, assim, quilômetros, sem casa nenhuma. E tinha que passar aqui em cima. Aí eu tive que entrar com um processo, eu entrei no Ministério Público com o processo, aí deu uma acalmada. Isso foi já em 2014. A nossa produção de mel acabou praticamente. De um ano que eu colhi 2.500, no outro ano eu colhi 30 quilos. Esse vizinho, a gente teve uma conversa com ele. Aí ele veio pra comprar mel com a gente. Meu pai falou pra ele, então, vizinho, você matou minha abelha, que mel que você quer? Aí ele ficou bem chateado, assim, aconteceu. Aí teve problemas dele, internos dele também. Daí ele parou de aplicar veneno de aviação, porque o pai dele deu uns comida ali. Aí eles compraram o trator de autopropelido daí. E acabou. Foi. Aí acabou esse problema aqui, só que o pessoal sempre com a aviação aqui pertinho, né? O pessoal querendo aplicar com a aviação. Aí teve até uma galera que falou, né? Ô, Jung, se eu aplicar com veneno com avião aí, o que acontece ali perto da propriedade? Pai, aplica. E as tuas abelhas? Se matar, minha filha vai entrar na justiça. A gente chegou nesse ponto, sabe? É um ponto muito chato. A gente não queria ter chegado nisso, mas foi necessário. Hoje com a evolução da tecnologia na aviação, já é possível você demarcar as áreas, fazer realmente o bloqueio da região onde tem a mata, onde tem abelha, onde tem casa. A minha casa aqui em Sinop fica do lado de uma lavoura. É uma lavoura ainda dentro da cidade. Hoje a gente não sabe por que isso é dessa forma, mas hoje ele ainda deixou um espaço de 90 metros entre o muro e a lavoura. Mas você estava tomando café da manhã no quintal, ele passava com a barra do pulverizador levantado, assim, né? E produtos como 2,4-D, que tem uma densidade muito alta, a gente ficava abaixo, né? Então, meu filho ficou uma vez ruim, teve que ir para o hospital e a médica disse que ele estava com princípio de intoxicação, né? Então, a gente tem que saber que as cidades estão próximas, a agricultura depende da tecnologia de aplicação, mas existe técnica para fazer de forma correta. O problema é quando a gente age por impulso. Sei que a maioria dos agricultores tenta fazer de forma correta, mas sempre tem aquele, né, espírito de porco que quer fazer de qualquer jeito, né? Eu falo que é os espíritos de porco que faz merda na nossa vida, independente de qual profissão. É sempre o espírito de porco ali que faz cagada. É a maçã podre no meio da caixa. Né? E sempre acaba querendo ou não. E teve muitos agricultores assim que eu tenho dó, que eles foram por inocência. Eles foram por inocência. O vizinho tá aplicando, o cara do aplicador também não tinha um certo caráter, assim, você chegava lá com o produto, ele não olhava a rótulo, ele não olhava o que era, ele não olhava a hora, dia, vento, e simplesmente aplicava de local. Então, também tinha o espírito de porco do outro lado, né? Aí, tanto é que quando esse problema, teve um outro aplicador de uma outra empresa que veio, ele ficou sabendo, ele veio aqui em casa, ele conheceu onde eram os apiários, ele viu onde é que era tudo, ele falou assim, agora eu sei que em tais e tais regiões eu não posso aplicar veneno porque vai dar problema. Eu falo, olha só, ou ele faz uma aplicação diferenciada, na virada dos matos, não sei quantos metros aí de mato, eu deixo uma área de segurança, o proprietário faz de trator, de autopropelido. E porque daí consegue segurar o arrasto, a deriva. Sim. O horário certo para aplicação, o tipo de produto, o adjuvante, tamanho de gota, né? Eu falo pro pessoal, gente, a gente não precisa de lei nova. O Brasil já é carregado de lei demais em conta, nós já temos muitas coisas. É só pegar o que já existe e obedecer. Literalmente é isso. É que no Brasil existe a lei, mas tem a lei que pega e a lei que não pega, né? É um absurdo isso, né? Aí começou essa loucura toda, mas
Tá, foi passando. E daí a parte que a gente começou a perceber que a abelha fazia diferença na soja foi quando meu pai comprou a colhedeira dele. Que o meu tio colhia. Só que meu tio botava Super Bonder na bunda, colava na colhedeira e ninguém conseguia colher aquela colhedeira. Aí o meu pai comprou uma colhedeira pra ele e ficaram 2 máquinas. E meu pai começou a perceber que toda vez, em volta do apiário, a máquina era diferente. Ele tinha que baixar a velocidade da máquina, ele tinha que dar uma tranquilizada, e ele começou a falar: produz mais soja em volta do apiário. E são áreas que o pessoal, geralmente, se você for pensar, é em volta de mato. Mato é sombreamento, tem todo o mato pegando ali também os produtos do soja, adubação, tudo mais. E a pedreira, aqui em casa tem umas capoeiras que são pedras, então são áreas ruins. Então, todo ano, tirando a seca, né? Anos de seca aí não tem o que fazer, que vai tudo pro saco mesmo. Mas em anos de chuva legal, as áreas em volta do mato, dos apiários, dava mais soja. E meu pai começou a falar: tem mais soja aí? Nessas áreas tem. Só que nunca foi de pesquisa. A gente nunca foi de pesquisa, sempre foi de observação. Até que, há uns 3 anos atrás, nessas idas e vindas em eventos de abelha, brigando para ver se o pessoal respeitava a aplicação e tudo mais, o pessoal da apicultura da UEM conheceu o meu pai. E me conheceu, porque a gente trabalhava agronomia e zootecnia, tá sempre uma do lado da outra, né? Então, às vezes eu ia na zootecnia ver alguma coisinha, eu tentei puxar a apicultura para o meu curso, mas eu não consegui, não bateu os horários, não deu certo. E a gente, então, sempre estava meio que nos eventos parecidos, muito parecidos. E veio o Weber, que é o zootecnista que participa do projeto da Embrapa, ele me entrou em contato comigo e falou: Lígia, tem um pesquisador da Embrapa, o Décio, e ele queria conversar com vocês aí, fazer um projeto, a gente está pesquisando, a Embrapa está pesquisando sobre soja e abelha. Eu falei: opa, o que tá vindo aí? E a gente queria conversar com vocês. Só que a pesquisa já estava andando internamente na Embrapa. Eles estavam levando a validação a campo, que eles falam, né? Aí, falou: vem aqui em casa, vamos tomar um café aqui, a gente senta e conversa, né? Ele falou: não, a gente quer conversar. Aí o professor Décio veio junto com o Weber. Eu só conhecia o Décio por nome, né? Quem fez agronomia conhece, Damasceno, lá dos artigos, né? Eu só conhecia por nome. E na hora eu não me toquei quem que era o Décio. E a gente veio e começamos a conversar, e papo vai, ele perguntando de abelha. Essa história aqui, a gente contando essa história que estamos contando aqui. Aí ele chegou pro meu pai e falou assim: seu Antônio, meu pai é Antônio Jung, seu Antônio, quanto que o senhor acha que aumenta a produção de soja com abelha? Pela sua observação a campo. Meu pai: olha, de 10% a 15%. E conforme vai se distanciando do mato, essa produção vai diminuindo. Porque a gente tem que pensar que a abelha é que nem a gente. Se tem um restaurante aqui e tem 1 a 2 quilômetros que é igual, vou aqui. Você vai comendo mais perto de 2 quilômetros. Então vai ficar mais perto. Então a gente vai consumir o que está mais perto. Aí meu pai falou: olha, de 10% a 15% aumenta a produção de soja. Ali em volta, pelo que eu percebi da máquina, por causa disso, daquilo. Aí o Décio falou assim: mas aí longe, assim, distância. O pai falou: não, vai diminuindo tudo mais. Ele: então, a pesquisa está mostrando que é em torno de 13%. Olha, já certinho. Podendo chegar até 25%, aí dependendo de variáveis, outras variedades, tempo, tem todo um outro esquema aí, podendo chegar até 25%. Mas na média deu 13%. Falou: olha só, o professor não precisou nem validar praticamente a pesquisa, já tinha um agricultor validando. Já tinha experiência prática no campo do que estava acontecendo. Do campo. E daí chamou muita atenção do professor, do pessoal, essa história, porque a gente já está com isso há mais de 40 anos. Fazendo soja e abelha lado a lado, os dois ganhando. A soja, agora nós percebemos, realmente a soja aumenta a produção de 10% a 15% aí por alqueire hectare que seja ali. E a abelha, então, explode. Se for um enxame muito bom, ainda mais agora que as nossas sojas são indeterminadas, né? Então ela floresce por um ciclo muito longo. São 40 dias aí para 30, 40 dias florescendo. Então a abelha tem campo por 30, 40 dias. Um enxame muito bom, bem manejado, com espaço, chega a produzir até 50 quilos de mel nesses 40 dias. Uma caixa ou você tem que tirar várias vezes durante o período? Não, eu tiro várias vezes. Aqui tiro várias vezes, mas eu sei de apicultores que vai colocando, acrescentando melgueiras. Você vai fazendo prédios aí, vai dando espaço para ela. Não tem tempo de colher, você acrescenta melgueiras. Então isso aí consegue fazer. E 50 quilos de mel numa florada, o Brasil produz em média 19 quilos por caixa por ano. Olha, então você ganha 6, vamos supor que a produtividade média seja de 60 sacos. E vamos ser moderados, 10%. Então você ganha 6 sacos na soja e você praticamente dobra o volume de mel que você iria fazer na caixa. É uma sinergia, né? As duas culturas ganham. É que daí a gente entrou isso aí.
É um ganha-ganha. Qual que é o custo pro produtor de soja? É zero. Zero. O custo é só pensar um pouquinho para no período de florescimento evitar a aplicação de inseticidas ali para não matar as abelhas. E é só inseticida, porque já está comprovado que fungicida não dá problema. Uhum. Então, eu quero fazer porque começou a dar uma vagem ali, ano de chuva, tal, vou fazer uma aplicação. E não tem assim, se perca. E outra, você pode estar usando o MIP, manejo integrado de pragas, faz uma análise certinha. Será que eu preciso estar realmente com esse inseticida nessa hora? Será que eu consigo dar uma segurada a mais? Tem ano que não tem o que fazer, tem ano que tem que entrar, teve uma pressão de pragas muito alta, eu preciso aumentar. Ok, abelha visita a soja de manhã. Tem um horário específico. Em vez de fazer aplicação tem horário específico ainda. Em vez de fazer aplicação de manhã, por que eu não faço final da tarde? Que também é fresco, geralmente está muito bom. Ou senão eu começo a aplicação das áreas mais longe e venho para mais perto do apiário. Deixo o apiário por último ali, mais perto do apiário. E também teve uma pesquisa, eles observaram nas pesquisas que a pesquisa a campo foi botar um cara sentado a certa hora da manhã, olhando se tem abelha visitando soja e contando quantas abelhas. Se a aplicação tivesse acontecido há 1-2 dias antes, a abelha não visitava a soja. Ela vinha na soja, ela voava em cima da planta e saía. E ia embora. Ela não descia. Então, e a maioria dos problemas quando a aplicação de veneno tem esse problema de que, matou, a aplicação na soja matou a abelha. É porque geralmente o veneno chegou na caixa. E não que pegou a abelha voando no momento. Então, pode ser que aconteça isso, de pegar a abelha voando ali no campo, mas a abelha geralmente não volta, ela morre no campo. A abelha é muito inteligente. Perfeito. Então, ela não desce na soja contaminada, na flor contaminada, e ela também não volta para a caixa. Ela se suicida, digamos assim, ela fica no campo. Para não contaminar o enxame, né? Para não contaminar. Sim, porque ela sabe que é isso. A não ser que nem... Qual que foi o problema agora, o mais grave, o último? Foi o uso do fipronil. O fipronil é um veneno de um contato um pouco diferente, né? Ele acaba atacando. Então, as abelhas não percebiam, iam para a caixa e matavam o enxame daí. Por isso que daí deu essa cortada no fipronil. Mas precisava usar fipronil, será? Existem alternativas, né? Isso, hoje a gente tem tantas alternativas. E daí hoje tem o ganha-ganha. Além da soja ganhar e a abelha ganhar, quantos animais você não tá? Porque não é só a abelha que está morando ali. Inimigos naturais estão vivendo ali em volta. Outros insetos estão vivendo ali em volta. Então eu falo que hoje na parte de sustentabilidade é muito grande, porque tem muita coisa ao redor ali que você vai estar também cuidando. Então você faz uma aplicação correta, você deixa de gastar dinheiro, porque uma deriva, você vai tomar mais cuidado com as suas derivas. Então vai diminuir tudo ali, porque eu falo que deriva é jogar dinheiro fora. Você tá jogando dinheiro fora. Exato. E hoje a gente tá ganhando nos centavos, não é mais no grande, né? A gente tem que economizar aqui, economizar ali. Então corta a deriva. Vamos tentar diminuir a deriva? Já vai eliminar, sim, acho que 80% dos casos de mortandade de abelha. Até a tecnologia da telemetria nas máquinas, que evita a sobreposição, ajuda demais a fazer isso. E Lígia, o ganho na soja. A gente sabe que a soja é uma planta que tem fecundação autógama, né? Com 10% de polinização cruzada. Mas a abelha visitando a flor, ela acaba promovendo, assim, um maior número, por exemplo, de vagens com mais sementes. É isso? O que observou foi isso, que diz que a capacidade da vagem é até 6 grãos, né? Na média, a gente fica em 3, 4, mais ou menos. 3 a média, 2, 3, né? 4 já fica mais. Eles conseguiram observar a maior quantidade de vagens com 5 grãos, 4 a 5. E teve lugar que eles conseguiram vagem com 6. Eu nem sabia que tinha vagem com 6 grãos. Olha aí. Com 6. Então, você aumentou a capacidade daqueles grãos ficarem viáveis. E também se percebeu um aumento de peso nos grãos. No peso de 100 grãos, houve um aumento de peso ali. Então, se ganhou, assim, às vezes não é muito visível para nós, porque são medidas pequenas, né? Mas soja é grão a grão. Então, se ganhou nisso. São pequenas coisas que se ganhou. Hoje, já estão mudando a pesquisa, falando que a soja depende mais ou menos em torno de 25% de polinização. Eu não tenho dúvida que a abelha visitando a flor da soja, ainda mais que ela floresce por vários períodos, a possibilidade de você ter mais lóculos fecundados é maior. Porque é como se fosse alguém indo lá, passando a mão na flor, né? E colocando o pólen no estigma ali. Né? Então, E aí seu pai percebeu isso no processo de colheita. A máquina ficava mais pesada, ele tinha que ir mais devagar, senão jogava muito produto fora. E aqui o projeto
quem quiser ouvir também o episódio que eu gravei com o Leandro da Fundação Bung, o projeto acabou envolvendo pequenos produtores rurais, comunidades indígenas, e eles têm ali uma perspectiva de chegar a 6.000 hectares de área de soja com caixas de abelha. Eu sei que não é fácil você levar a caixa até o lugar, tirar, é um trabalho grande, mas imagina só o quanto que você não consegue otimizar e potencializar o trabalho desses agricultores, né, e das associações, produzindo um mel de boa qualidade e também potencializando a produção. 6 sacos a mais de soja, dá para pagar muita coisa, muita coisa. Pagar tudo. Se você pensar 6 sacos a mais aí numa área pequena, hoje tá tudo muito caro. Você paga a tua mecânica, você paga teu diesel ali, alguma coisinha. O que você deixa de gastar, né? E às vezes a pessoa pode estar perguntando, mas e o mel? E a qualidade desse mel? Hoje o nosso melhor mel aqui vendido é o mel que vem da soja. É um mel de um dourado bonito. Ele não é claríssimo, mas é um dourado bonito, assim, que você olha e fala, uau, que cor bonita esse mel. É um mel mais difícil de cristalizar, a durabilidade dele em prateleira então aumenta muito mais, assim, o pessoal, porque o mel cristalizado é comível, comestível tranquilamente, é só um processo que acontece no mel, mas a galera gosta do mel líquido, então é um mel que é um pouco mais difícil de cristalizar, e de um sabor, ele não é intenso, é um sabor suave, você come ele assim, tranquilo, então a galera super aceita. E aí pode ter mais um outro pepino ainda, mas e o veneno? Não vai no mel? Quando a gente começou a agroindústria, houve essa dúvida. E o veneno? Porque nosso apiário é do lado do soja, do lado mesmo, assim, as caixas estão a 5 metros só do soja. Mas um pouquinho tá tocando, aí tá um batendo com o outro. E esse mel? Aí foi feita uma análise, que eu não sei onde é que está esse resultado, no Tec Par, que é o Instituto de Pesquisa aqui do Paraná, que faz essas análises aqui no Paraná, e não deu contaminante nenhum. Aí vem o professor falando, não, a abelha, a gente observou que a abelha voa em cima da soja e não desce. Então ela mesmo faz a asepsia ou não consome aquele pólen que tem o princípio ativo antes de ser degradado. Isso é importante de ser citado, né? Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Que fantástico, viu, Lígia? Olha só, eu ouvi a história já do lado da tecnologia, onde se foi estudado para tentar implementar isso, e a história da sua família é uma história que ocorreu naturalmente esse processo. Então são 2 validações que nós temos, tanto da pesquisa mostrando que funciona e da experiência do produtor que naturalmente acabou convivendo com esse ganha-ganha que você disse. Sim. E eu acho que isso tem que se potencializar. Esse bate-papo é realmente uma quebra de paradigma, porque essa briga que fica entre quem produz mel e quem produz grão, dá para conviver, pelo contrário, os 2 podem se ajudar. Um vai ajudar a produção de mel a mais do que dobrar, e o outro vai ajudar a produção de soja a aumentar em 10, 12, 15%, como seu pai e o pesquisador Décio conseguiu observar. Que joia, viu? Que joia. Lígia, me diz uma coisa, você falou que vocês não têm uma associação aí hoje, né? Mas como que você divulga isso? Sua empresa hoje de mel tem um site, você tem um Instagram, como que as pessoas podem saber mais detalhes sobre isso que a gente conversou? Então, a gente é uma pequena agroindústria, então a gente produz aí em torno de 1.800, 2.000 quilos de mel por ano, é bem pequenininha, e a gente trabalha mais aqui, a venda nossa é mais regional, então é mais para a região aqui. As divulgações que eu faço é no meu Instagram pessoal, que daí eu vivo publicando algumas coisinhas, o dia a dia aqui louco do sítio, das coisas que a gente faz. Eu tô tentando criar uma página um pouco mais do sítio mesmo, da propriedade, de tudo que a gente faz. Só que tá um pouquinho difícil, aí tá faltando um pouquinho de tempo na vida. Mas se alguém quiser aí conversar comigo, entrar em contato, entra lá no meu Instagram, que é Lígia Jung, é só o meu nome mesmo, sem traço, sem ponto, sem nada. Pode mandar mensagem lá, perguntando, e na época da colheita do mel ali, na época que pega mais pesado o mel, eu tô sempre fazendo publicações, mostrando como é que é. Eu tenho vídeos, assim, da gente colhendo mel, literalmente, andando no meio do soja. Que tem que andar no meio do soja para chegar no apiário, né? Que às vezes tem um trecho. E eu tô andando no meio do soja ali tranquilamente com as abelhas, tranquilamente entre aspas, né? Com o meu macacão rosa pink lá, mexendo ali. Então consegue se ver isso. E eu mostro muito isso, de que os 2 estão ali convivendo, um mel muito bonito, muito saboroso, e que dá para viver em harmonia com todo mundo ganhando aí, um ajudando o outro e ainda ajudando a sociedade e o meio ambiente.
Essa é a informação que ela tem que ser divulgada. O Thiago tá deixando, para quem tá vendo a gente pelo YouTube, o Thiago tá deixando no GC aqui o @LígiaJung. E quem tá escutando a gente também pelo feed RSS em qualquer integrador aí de podcast, a gente coloca na descrição também o Instagram da Lígia, manda um direct para ela, vamos divulgar essa informação, porque isso a gente potencializa a produtividade de soja sem colocar adubo a mais, sem colocar produto a mais, eu até digo, economizando produto, né? Sim, economizando. Então, se a gente for pensar os outros ganhos, vamos divulgar isso aí, e quem sabe daqui a pouco, como que é o nome do seu sítio? Sítio Roda d'Água. Sítio Roda d'Água, quem sabe aí daqui a pouco a gente vê uma página de divulgação do Sítio Roda d'Água e desse mel específico aí, com esse selo de parceria entre abelhas e soja. Que legal, viu, Lígia? Adorei o bate-papo com você. Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora gostou bastante também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rogério. Obrigada por estar divulgando isso aí. Obrigada por estar ajudando a divulgar no meio rural, porque ainda é muito, assim, incipiente. O pessoal ainda não acredita muito nisso. Mas obrigada por toda a ajuda, todo o carinho aí por estar recebendo nesse assunto aí que eu sou apaixonada por estar falando. Ah, que joia. E você falou que tem uma roupa de proteção, um macacão rosa, logo aqui em primeira mão para vocês aqui do Mundo Agro Podcast. Vai chegar para você um boné do Mundo Agro Podcast rosa. A gente está fazendo uma campanha específica aí para o mês das mulheres. E aí vai sair uma leva de bonés vindo aí do Paraná, de Apucarana. Olha, aqui do ladinho. Os bonés rosa. Vou até falar pro Codorninha, falar, ao invés de mandar pra cá, já deixo dela aí, tá bom? Deixa lá, porque fica mais fácil pegar. Que joia, Lígia, muito obrigado, tá? Manda um abraço para todo mundo aí da sua família que tem essa parceria, né? Essa sociedade com as abelhas e com a agricultura. E vamos fazer esse podcast chegar cada vez mais longe. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, professor. Um abração para todo mundo aí que está assistindo. Valeu, um forte abraço. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.